Gente, estamos inaugurando aqui o podcast Expert e não poderia ser melhor essa inauguração que não com essa pessoa que eu bem conheço e que vai se apresentar para vocês. E nós vamos falar sobre um tema aqui que está muito em voga e que faz muito sentido para todos aí conhecerem um pouco mais sobre o que é e de como isso está sendo aplicado, nesse caso especificamente até no setor imobiliário. O tema hoje é IA. A gente vai falar sobre o que a IA está se fazendo, o que a IA está se transformando e como é que é a aplicação dela na prática e como é que as pessoas estão enxergando isso. E para poder contribuir com esse processo aqui, a gente trouxe um especialista em IA, que é o Diegão, lá da Laís Atende, que tem aí uma vocação de ser um dos pioneiros nessa relação de IA no Brasil. E está trazendo aí um movimento de não só para o mercado imobiliário, mas também fazer agentes de IA que possam contribuir nessa relação de todos os processos que envolvem aí uma relação quando a gente fala de empresa. Então a gente vai entender um pouco mais aqui sobre o Diegão, como é que isso funciona e falar um pouco como é que vocês também podem se beneficiar a partir dessa quebra de preconceito, que é falar um pouco sobre inteligência artificial no segmento, nesse caso imobiliário, e também nas operações. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast Expert, e você, como especialista da área, é um cara que não tem melhor pessoa para poder falar sobre. Você falou no finalzinho da fala sobre beneficiar, como você vai poder se bota benefício nisso. Então, usar a IA nos diversos segmentos do imobiliário é muito benefício, não só para a imobiliária, mas também para o profissional autônomo, para o corretor que está na outra ponta, lembrando que ele é sim o grande cliente da imobiliária, é o próprio corretor. Perfeito. Então bota benefício nisso. Obrigado pelo privilégio de inaugurar esse novo canal de informação e de educação, e o que você chama é na hora. Tamo junto. É na hora. Se apresenta um pouco para o pessoal saber um pouco da sua breve história e como é que você foi parar nessa relação de IA e como é que está a Laís hoje nesse posicionamento para a gente introduzir o assunto, como é que através da Laís ou através da inteligência artificial as pessoas têm aí essa quebra de paradigma de poder ser introduzida nessa relação de inteligência artificial. Sim, o que eu vou falar agora tem muita gente que vai assistir, que vai rir, porque é o que eu falo para um montão de gente, então muita gente já ouviu isso. Diego Bonastri, profissional do mercado imobiliário já há 17 anos, então no ano que vem eu adquiro a minha maioridade dentro do imobiliário. Desses 17 para 18 anos, 15 anos foram 100% voltados para a locação, então eu defendo muito locação, acredito que a locação é o caminho para a venda, como a venda também pode ser um caminho para a locação, mas eu defendo todas as nuances possíveis da locação. E pelo fato da locação está muito intrínseca na minha jornada, eu descobri o pré-atendimento muito cedo. O pré-atendimento era uma dor que eu tinha, eu me sentia como se fosse um cachorrinho correndo atrás do rabo, tirando muita dúvida, atendendo muito cliente que às vezes não tinha potencial para evoluir, que estava só pesquisando, sendo que se eu tivesse uma pré-atendente, isso de alguma forma me facilitaria. Perfeito. Até que um dia na minha carreira eu encontrei umas pessoas especiais, e essas pessoas me convidaram para participar de um projeto, que é o projeto da Laís. Tá. Essas pessoas são os fundadores da Lastro. Tá. Agora vai ter uma curiosidade para quem não conhece. Laís não é o nome da filha, esposa de algum dos fundadores, não tem nada a ver. A Lastro é a empresa que desenvolve a tecnologia da Laís. E Laís significa Lastro Artificial Intelligence System. Perfeito. Então, o sisteminha de inteligência artificial da Lastro. Quando surgiu a Laís e eu saí da minha posição no imobiliário que eu tinha dentro de uma imobiliária para ir atuar dentro de uma startup a primeira vez, não conhecia esse mundo das startups, como elas crescem muito rápido, mas eu vi alguma coisa muito, muito próxima, análoga ao que é o comportamento de um profissional da locação. Perfeito. A locação é muito dinâmica, a locação tem muita demanda. Então a pessoa que é ansiosa, e eu já faço essa minha meia-culpa, flutua muito bem na locação, porque você acaba de alguma forma atendendo mais pessoas, falando com mais pessoas, a sede de coisa nova, a ansiedade, acaba de uma certa forma sendo amenizada com o volume de trabalho da locação. Perfeito. E a startup tem essa velocidade de crescimento. Essa dinâmica também, né? Essa ânsia de querer fazer, às vezes errar e corrigir muito rápido. Então eu me dei muito bem. E aí começou a Laís, que foi concebida de uma maneira um pouco diferente do que ela é hoje. A gente lançou uma Laís numa cidade do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, que tinha uma função um pouco diferente, mas lá
nós descobrimos profissionais que abriram a mente para a Laís fazer o pré-atendimento. Perfeito. E aí eu me encontrei de vez. Se eu defendia muito o pré-atendimento, queria essa velocidade, esse dinamismo da operação, de crescimento, de mudança, e ainda entrou o pré-atendimento, que é uma especialidade que eu tenho, aí a coisa aconteceu a Laís, e desde lá então a gente vem crescendo, criando uma carteira. Hoje já tem 400 imobiliárias utilizando a Laís, e o que você quiser perguntar dela agora vai ser um livro aberto. Vou contar tudo da menina. Aí, tá vendo? Como é que é interessante isso? Primeiro, a aderência do mercado, ou seja, a gente tem aqueles que a gente chama de early adopters, que são aqueles que aderem primeiro a uma inovação. E olha que coisa interessante. Se existe aí uma aderência nisso no mercado, é sinal que tem aí um problema para ser resolvido ou alguma geração de eficiência, porque senão, do contrário, isso não estaria acontecendo. Então explica de uma forma talvez palatável para quem está nos ouvindo aqui, de que maneira que essa inteligência artificial pode de fato contribuir para os processos ou para as operações, nesse caso especificamente para as imobiliárias. Perfeito. Quando nós descobrimos a IA, acho que o primeiro ponto é como utilizar a IA no imobiliário. Aonde aplicar as virtudes da IA no imobiliário. O que nós mapeamos foram algumas dores latentes que o imobiliário tem. Atender muito rápido, a maior parte do Brasil não tem a exclusividade, como a gente tem como característica algumas imobiliárias do Sul. Então não detém a exclusividade sobre aquele imóvel, então atender rápido te coloca páreo com a concorrência. Perfeito. Muita variância de leads mês a mês, então você tem janeiro com um grande potencial de leads, depois cai um pouco, a nossa legislação não permite eu contratar um time para janeiro, outro time para março, então isso era uma dor que a imobiliária tinha. Atender lead de maneira consistente, eu recebo, segunda-feira eu abro, tem 18 leads, eu não consigo atender 18 leads ao mesmo tempo. Isso acontece durante o dia, então um cliente que falou hoje de manhã, volta a falar tarde, eu estou conversando com outro, era difícil. Tá. E duas muito importantes. O horário desses leads. A gente mapeia que, numa média, 50% dos leads chegam fora do horário comercial, né? Que não é o horário útil, é o horário comercial. Não é o horário comercial, é o útil. Sim. Comercial é esse que a gente está aqui, o útil é quando a gente está em casa, ainda consumindo algumas coisas, procurando algumas coisas. E, por último, dificuldade grande de recrutar e treinar pré-atendente. Isso era um loop infinito quase das imobiliárias. Contrata, recruta, treina, aí a pessoa é um iniciante no mercado de trabalho, arruma uma outra ocupação para ganhar um pouco mais, ou algo mais próximo de casa, deixava a imobiliária, voltava, recruta, treina, acontece de novo. Então essas dores nos levaram a uma pré-atendente. Perfeito. E aí aplicamos a Laís no melhor dos momentos, no primeiro dos momentos, para pré-atender e qualificar os leads. Então a Laís recebe os leads das fontes digitais, e aí você pode colocar, isso é uma característica relevante, você homogeneiza o atendimento. Que isso vem de um funil só, né? Exato. Você entra dentro de um funil só, sem precisar ficar puxando isso de vários lugares. Em muita imobiliária, o lead da campanha vai para o e-mail, o lead vai para o WhatsApp, o outro vai para... Então a Laís vai homogeneizar, atender todo mundo ao mesmo tempo, de maneira consistente, com muita autoridade, sendo pouco invasiva na imobiliária. E aí depois desse pré-atendimento, a gente pinga esse lead dentro da piscina de leads da imobiliária, que é o CRM gerenciador de leads. E ele distribui para os corretores conforme a regra que a imobiliária tem. Então eu sou minimamente invasivo com essa primeira função da Laís. Eu sou muito efetivo, muito funcional e destravo muito potencial para a imobiliária. A imobiliária tem uma conversão muito baixa. A gente consegue, através da Laís e as funcionalidades que foram sendo construídas, destravar um potencial da imobiliária para até que alce novos voos, vamos pensar assim. Imagina o seguinte, você imagina que você tem um quadro de um exército de pessoas que estão do lado da sua cadeira, mas que elas vão estar literalmente 7/24. E essas pessoas vão estar lá religiosamente em condições de atender o seu cliente em qualquer momento, em qualquer situação. E que podem ser treinadas para uma customização
dentro de um tom de voz ou dentro de uma relação que você pode, inclusive, customizar para poder fazer, como o próprio Diego falou, campanhas e relações do que você também quer entregar. Imagina que isso acontece de uma maneira tal, organizada, sistematizada e te entregando esse lead qualificado de uma maneira que você simplesmente tem que chutar para gol. Porque no fundo, a partir desse momento é uma marcação de visita que, dependendo da situação, a própria inteligência já pode o fazê-lo para que ele possa ter esse lead, inclusive com uma pré-agenda definida. Uma pré-agenda da visita. Definida para que aquele imóvel X ou Y que ela também já pode mandar para ele ter uma validação. Então, ou seja, economiza muito tempo e você tira um custo operacional que ele é significante, como o Diego falou, porque você tem que ter pessoas para poder fazer isso. Então, a importância aí é o seguinte, olha, a IA, ela não é uma substituidora do agente humano, ela é uma facilitadora para a sua operação, porque muita gente confunde isso também, né, Diego? Muita gente a gente apresenta e fala, nossa, então eu vou poder desligar. Não aconselho. Perfeito. Não aconselho. Acho que a inteligência artificial não veio para substituir o humano, ela veio para destravar o potencial desse humano. Fazendo uma analogia, nós que somos um pouco mais antigos de mercado, o corretor, a legalização da profissão corretor de imóveis, ela aconteceu num outro momento da carreira do corretor, aonde captar era algo que acontecia, atendia alguns clientes em pouco volume que chegavam na imobiliária por telefone ou até presencialmente, tratava desses clientes e fechava os possíveis negócios. Hoje, meu amigo, o cliente chama meia-noite, campanha bombando de... né? Exato, campanha bombando de lead. Então, aquele profissional moldado naquelas regras, ele faz N outras tarefas agora. E muitas dessas tarefas são repetitivas, são tarefas que não há necessidade dele fazer. E é aí que a IA vem facilitar. A IA se assemelha à imobiliária, e ela é uma ferramenta da imobiliária. Eu sempre falei que a imobiliária é uma facilitadora. Sim. Quem realiza é o corretor de imóveis. Então o corretor, para mim, é insubstituível. Com a Laís, ele fica empoderado. Com a inteligência artificial atuando diretamente no atendimento de lead dele. E aí outras funções foram sendo desenvolvidas, como você mesmo mencionou, o pré-agendamento de visita, a Laís faz reengajamento de clientes, a gente tem as campanhas de remarketing de leads antigos com a Laís, vieram os dashboards da casa da Laís, agora lançamos a Laís faz atualização de base, a Laís está entrando na administração de aluguéis, então muita coisa vem a partir daquele primeiro momento embrionário ali. Olha que coisa interessante, essa atualização de base, ela é importante por quê? Porque quando você faz um anúncio, esse imóvel está ali no portal, seja da imobiliária, seja dos portais que estão ali, esse imóvel, por exemplo, está no valor X. Se ele não vai lá e atualiza a base, por exemplo, com o proprietário, pode ser que esse imóvel já não está naquele valor. E aí você vai frustrar uma relação, principalmente daquele comprador ou do inquilino, que vai procurar aquele imóvel, está anunciado naquele preço, e muitas vezes o preço já não é mais aquele. E às vezes acontece pior, né? Esse imóvel já não está disponível. Exato. E aí esse imóvel está anunciado, o cliente queria aquele imóvel, e aí quando ele vai agendar, a imobiliária acaba descobrindo que aquele imóvel, quando vai marcar com o dono do imóvel, esse imóvel já não está disponível. Então você quebra ali uma relação comercial e que isso passa a ser desenvolvido por uma inteligência, por um agente que vai fazer isso de uma forma fácil, sem você interagir com ela, mas ele vai estar atualizando sua base para que você não tenha esse dissabor no seu portal ali ou quando o cliente ligar nessa relação. Né? Exatamente. Tem muita gente que usa a expressão ecossistema do imobiliário. Eu gosto de usar o ecossistema, mas a gente está criando o ecossistema do atendimento. Perfeito. Então a gente vai cercando todas as dores da imobiliária para que ela tenha ali um ecossistema de atendimento que envolve o atendimento em si, perfeito, uma atualização de base, um remarketing, uma administração, gestão de dados, perfeito, que para mim é ouro, a bola da vez, é o ouro. Você pode ter um time comercial muito alinhado, mas se você não direcionar ele para os caminhos e para as estradas corretas, a bifurcação pode levar ele para um lugar errado. Outro caminho totalmente diferente. E o dado te dá. Então, a gestão de dados é super importante. Perfeito. E aí vamos entrar aqui numa relação assim, uma vez que você está fazendo essa gestão através da IA do pré-atendimento, como é que quem está do outro lado da linha enxerga isso? Ou seja, qual que é a sua percepção hoje, já tendo aí quase 400 imobiliárias que estão fazendo pré-atendimento?
Como é que está sendo, por exemplo, esse inquilino, esse dono do imóvel, essa pessoa que busca o imóvel? Como é que você está vendo isso para quem recebe esse atendimento pela IA? Porque também a gente precisa tirar esse dogma, né? De que é robotizado. De que, de uma certa forma, diz que diz que dois, isso aqui é assim. Exato. Então a gente precisa também desmistificar um pouco essa relação. Uma grata surpresa quando a gente começou a desenvolver e trabalhar com a IA generativa é que a gente não precisa te ensinar a usar. Basta a gente não te falar que você está falando com uma IA que você vai levar aquilo com naturalidade. Com a Laís não é diferente. A Laís ela consegue flutuar todos os nichos do imobiliário, então ela faz venda, ela consegue fazer locação, ela fala com o alto, médio e o popular. Eu acho que a grande sacada é entender aonde ela vai entrar. E um ponto muito importante, a correria que eu acabei de falar do corretor, que ele faz um monte de funções, isso se reflete no ser humano como um todo. Então, a pessoa também está numa correria do dia a dia. Sim. E conforme ela está na correria do dia a dia, é difícil ela prestar atenção em detalhes. A gente presta cada vez menos atenção em detalhes. E o que a gente compreende disso é que, bom, já foram mais de 1 milhão de pessoas únicas sendo e atendidas. já passou de 1 milhão há um certo tempo sendo atendidas pela Laís. Okay. A gente fala com mais de 350 mil pessoas mês. Tá. E a gente tem um montão de case de gente que vai na imobiliária e fala que quer conversar com a Laís, que dá presente para a Laís, que não acredita que a Laís é uma IA. Então, eu acho que a estratégia de comunicação vai de quem contrata e de quem conhece o público que ela vai atender. Perfeito. Tem imobiliária que já comunica que a Laís é uma IA. Tem imobiliária que o brinco fala, não conta para criança que o Papai Noel não existe. Então ela não fala. A Laís não mente. Ela vai tratando o cliente de maneira natural. Se o cliente questioná-la, um exemplo, Laís, 3 horas da manhã, você me mandando imóveis, você parece um robô. Ela vai virar e falar, eu sou uma assistente virtual da imobiliária tal. Mas se a pessoa não perguntar, o encantamento permanece, né? Exato. E isso quebra aquela barreira de que, pô, como vai ser a IA? A IA conversacional, a IA generativa, ela realmente é conversacional? Sim. A prova está provada que, a prova tá provada que é. A validação então tá significa dizer que, olha só, por mais de 1 milhão de pessoas únicas sendo atendidas, com mais de 350 mil atendimentos mês, significa dizer que essa quebra desse dogma, desse paradigma de que a IA pode prejudicar o negócio, que ela pode, de uma certa forma, até ir na direção oposta de fazer um pré-atendimento mais assertivo, é exatamente o contrário. Porque se ela está fazendo isso bem feito, e essas imobiliárias ou essas empresas estão ganhando eficiência nessa relação, significa dizer que aqueles que não fizerem podem amanhã ficar para trás. Sim. Porque é uma relação desproporcional. Porque a gente está falando aqui o seguinte, você tem um exército trabalhando para você 7/24, enquanto amanhã você tem seletistas trabalhando para você. E amanhã você pode pegar esses seletistas e colocá-los ou alocá-los na relação humana, na relação onde você tem exatamente esse apelo, porque ninguém está falando aqui que o mercado imobiliário vai acabar e ninguém está falando aqui que não existe a relação de imóvel sem passar pelo corretor, sem passar por gente, porque a relação de imóvel é uma relação de apelo emocional, de soft touch. Então, nós estamos falando aqui de tirar a burocracia da mesa, de tirar relações que são robotizadas ou que são todas as vezes feitas da mesma forma da mesa. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro, né? Exato. Porque senão, do contrário, o cara vai ficar com a relação de que não vale a pena ter uma IA, mas aí o seu vizinho, a sua vizinha amanhã tem, e aí você vai justificar o quê? Que a sua eficiência é menor em relação a custo ou em relação, inclusive, a negócio? Porque as pessoas tendem a fazer mais negócio na medida que elas atendem mais. Exatamente. Você usou a palavra exército. Eu vou complementar que você só tem um exército porque você tem que se preparar para uma guerra. E a guerra do lead hoje ela existe. Sim. Então é muita gente correndo atrás do mesmo lead, o lead é caro. Numa guerra, você tem que se posicionar com as armas disponíveis. Tem quem está de metralhadora e quem está de faca. Exato. E aí você escolhe com qual arma você quer brigar. Se você quer brigar de faca ou se você vai brigar com uma metralhadora. Na sua guerra, se posicione. Não dá para negar. Vou dar um exemplo. Quando eu iniciei no mercado de trabalho, com pouco tempo apresentaram os portais na imobiliária. Sim. E nesse primeiro contato nós rechaçamos. Imagina, eu anuncio na revista, no jornal, eu estou na frente do ponto de ônibus, eu vou anunciar, acabei de fazer meu site, já é moderno demais. E meses depois os portais estavam em todos os lugares e eu estava sem portal. Então eu acho que a grande sacada é como o mercado imobiliário está se... Vou falar... A palavra correta é essa, reinventando. Sim. Acabou aquele dogma de que
Uma pessoa aposentada vai tirar um Cresce para não parar de trabalhar e continuar tendo uma atividade, aquela imobiliária analógica, aquela imobiliária onde muita gente ia para fazer negócios escusos. Sim. Isso acabou. A imobiliária 3.0 é um ambiente moderno, é um ambiente de processos, é um ambiente de produto, é um ambiente de pessoas. E cada dia isso vem se modernizando. E eu falo muito. Tem um atendimento do nível da Laís no Web Motors? Não tem. Perfeito. Tem no plano de saúde? Não tem. Tem no iFood? Não tem. Mas no imobiliário tem. Perfeito. Aproveite, se arme para essa guerra de lead com a arma correta, a arma que vai ser letal para você agir contra a concorrência. E isso é um ponto importante, porque a gente fala do mercado imobiliário, gente, e a gente tem que também dar aqui alguns dados, né? Se a gente comparar o mercado imobiliário de 10 anos atrás, a gente dobrou de tamanho de corretores e a gente dobrou de tamanho de número de imobiliárias em 10 anos. Sim. Então significa dizer que em 10 anos nós dobramos o nosso número de concorrentes, se é que a gente Exato. pode falar dessa forma. Exato. E se a gente projetar para 2030, em 5 anos nós vamos dobrar de tamanho também. Então significa dizer o seguinte, se você nada fizer hoje, amanhã vai entrar o dobro de pessoas querendo ocupar o mesmo território que é o seu. Então ou você faz alguma coisa, ou aquele que o fizer vai beber um pouco da água limpa. Exatamente. Né? Então esse que é o ponto. A gente está fazendo a provocação aqui, porque no fundo a gente não está querendo converter ninguém aqui a usar uma IA, mas a gente quer fazer uma reflexão de que a IA pode estar para você equidistante a uma pessoa ou a uma eficiência. E que se você não a utilizar, outro usará e talvez ficará mais competitivo ou talvez mais eficiente do que a sua imobiliária é e do que essa imobiliária já foi, porque também tem outro paradigma. Gente, imobiliária de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, funcionou, tá tudo certo. Eu não tenho problema em relação a isso. Mas será que vai funcionar nos próximos 5? Exato. Será que vai funcionar nos próximos 10? Exato. Então, como o Diegão falou aqui, o mercado está muito dinâmico. E se a gente não acompanhar minimamente esse mercado e ficar achando que o que eu fiz vai ser sucesso amanhã do que eu já fiz, infelizmente o sucesso de ontem não será o sucesso de hoje. E o que a gente já viu eu tenho 30 anos aqui, mas amanhã eu sucumbo em 5. Então a gente precisa tomar um certo cuidado para poder facilitar isso. E mais, quando a gente traz essa inteligência para dentro de casa, você também está agregando, porque você consegue agregar mais bons corretores, mais bons profissionais, porque você está fazendo o que para a vida desses caras? Você está ajudando esses caras a trabalhar. Você está gerando um monte de secretária, ajudando se é que eu posso colocar nesses termos. Na verdade, esse cara trabalhava sozinho. Esse cara acabou de ganhar uma secretária exclusiva para ele, que está entregando tudo aquilo que ele precisa, inclusive sobre agendamento, sobre visita. E isso hoje, numa imobiliária padrão, você teria que ter várias pessoas para poder fazer isso. Sim. Não é isso? Eu acho que a análise é essa. As imobiliárias teimaram a entender que o corretor é o cliente delas. E para que você trate bem seu corretor, você tem que fornecer a melhor estrutura, as melhores plataformas facilitadoras, o melhor café, Sim. a melhor sala de reunião, o melhor ar-condicionado. E aí você vai atender esses corretores que são seus clientes. Perfeito. E eles vão performar com essas plataformas, uma secretária, tudo o que o combo pede. E eu queria muito compartilhar uma reflexão para de alguma forma nortear quem ainda não conhece muito sobre a IA, ou quem ainda tem um conhecimento raso sobre a IA, que é normal porque ela é nova, tem muita gente que não conseguiu se aprofundar. A IA é a última coisa que o ser humano criou sozinho. Daqui para frente, ser humano, utilize a IA para criar tudo, porque a sua vida vai ser facilitada. É uma revolução próxima do que foi a internet e o smartphone. Sem dúvida. Você não vive mais sem os dois. Isso. Eu acho que a IA no futuro vai ser a ferramenta que você vai utilizar no dia a dia em diversas vertentes. Seja para mapear o que falta na sua casa e você precisa comprar, seja para um pré-atendimento, seja N coisas, seja para desenvolver o seu trabalho, seja para agilizar uma outra tarefa que você tem. Então, a IA vai te ajudar a criar tudo daqui para frente. Use sem moderação. Isso. E fecho aqui perguntando para o Diego como é que ele vê essa revolução no mercado imobiliário. Ele já deu aqui um spoiler, porque no fundo eles já estão desenvolvendo lá na Laís
outras verticais em relação a esses atendimentos e como é que vocês estão enxergando a inteligência artificial, não só no mercado imobiliário, mas também em outras verticais que podem ser atendidas e de que forma vocês estão enxergando esse mercado no futuro, ou seja, não vai parar por aí, né? Enxergar como vai ser a IA no futuro é muito difícil. Até para nós que estamos trabalhando nisso no dia a dia. Por que eu te falo? Porque são infinitas as possibilidades. Você imagina uma IA lendo todas as fichas cadastrais dos teus clientes antes de virarem um contrato e apontando sozinha onde está o erro. Perfeito. Onde está um possível erro, algo que vai... A gente sabe que eu ouvi isso de uma pessoa semana passada. O problema dá aviso. Ele mostra uma faísca. A gente aqui não vê, não presta atenção. Exato. Então, eu ouvi isso de uma imobiliária muito sábia e não dá para saber aonde a gente vai utilizar a IA. O que dá para saber, e eu não uso a sua palavra, eu acho que a revolução veio com a educação no imobiliário. Tá. Há uma década atrás, o imobiliário era extremamente carente da parte pedagógica e educacional. Sim. E essa foi uma revolução. Acho que o imobiliário mudou nesse momento. Eu acho que agora é um momento de destravamento. Tá. Tem muito potencial das imobiliárias travado em baixa conversão, em atendimento ruim, em inteligência de dados, em gestão de dados. A IA vai ajudar a destravar isso. Ou seja, está tudo na mesa, mas ninguém está tendo acesso. Eu acho que é a hora que é um pouco disso. Eu acho que é a hora do pessoal entender que o potencial é muito maior do que a gente imaginou. Então, o mercado imobiliário vai ficar muito maior do que ele é hoje e a IA vai ajudar a acelerar isso. Bacana. A gente vai deixar um link aqui para pergunta e resposta. Oportuno, a gente encaminha essas perguntas, essas respostas para o Diego para poder estar terceirizando também com vocês. Quem quiser saber um pouco mais, a gente vai deixar um link aqui da própria Laís, mas o importante é comece a entender um pouco para você fazer o seu juízo de valor, porque também essa coisa de ouvir o dizer não vai rolar. Então, para aqueles que não ainda ouviram dizer, para aqueles que ainda não pesquisaram, busque se aprimorar enquanto conhecimento, porque a IA, no fundo, é uma realidade, já não é mais uma questão de futuro, e quem não aplicá-la, ainda que incipiente na sua relação, já pode estar ficando para trás. Às vezes você até já conversou com uma IA e não sabe. Sem saber, né? Sem saber. Gente, muito obrigado, Diego. Foi um prazer estar com você aqui. Obrigado aqui. Tamo junto. E vamos estar aqui falando um pouco mais para você sobre o mercado de uma maneira geral, trazendo sempre um especialista da área. Fiquem aí com aquele que pode ser o seu diferencial, conhecimento.